Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos ver a parábola conhecida como os convidados que recusam o convite. Essa parábola está em Lucas, capítulo 14, dos versículos de 15 a 24. A parábola é a seguinte: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então veja, esta parábola, que está em Lucas 14, de 15 a 24, é a terceira parábola que Jesus fala para as pessoas, para o que o convidou, para os demais que estão com ele à mesa. É a terceira parábola, naquele capítulo 14 de Lucas. Ele começa com a escolha dos lugares. É a primeira parábola que ele conta, observando como se comportavam as pessoas ali naquele festim, naquele convite para o jantar. Ele conta a parábola dos lugares. Quem procura os primeiros lugares e que convém que sente nos derradeiros para que não seja humilhado. É uma lição de humildade. A ceia, neste exemplo, diz respeito ao reino dos céus. Depois, na sequência, ele diz outra parábola que agora se refere à escolha dos convidados, em que Jesus então se dirige ao fariseu principal que o tinha convidado. Então ele fala para o fariseu e seus companheiros que ali estão a parábola da escolha dos convidados, falando que era para convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos. É a questão da caridade, não é? Convidar estes para a ceia. A pessoa que conhece o ensinamento das leis de Deus, instruir, orientar aqueles que precisam superar as suas dificuldades morais, para que então se volte para Deus e possam eles todos, antes ignorantes, antes de serem orientados, para que alcance a honra de entrar no reino dos céus. Então veja que fala de escolhas. No capítulo 14, ao encontro de Jesus no convite para esta ceia,
ele fala das escolhas dos primeiros lugares, a escolha dos convidados, e ele encerra este encontro ali com o fariseu, para que o convidara para comer pão na casa dele. Ele encerra com esta parábola: os convidados que recusam o convite. Então, é esta questão que aqui está. Quando ele fala assim, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Um certo homem, nós podemos entender aqui que seria Deus, e que manda o seu servo para que convide as pessoas, vinde, que tudo já está preparado. Estes são os enviados deste Senhor. Primeiramente Moisés, depois Jesus. Este servo aqui, a serviço de Deus, é Jesus, que enviou os seus profetas e tudo para orientar aquele povo para que cumprissem a lei de Deus, tendo assim como mérito adentrar o reino dos céus. Quando ele fala que as pessoas recusaram o convite, o que ele quer dizer? Comprei um campo, preciso ver. Comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-los. Casei-me, portanto não posso ir. O que é isto? A pessoa, em vez de seguir a orientação das leis de Deus, dedicar-se à prática da caridade e tudo mais, vai se incomodar, dando prioridade para as coisas deste mundo. Jesus, mais à frente, nesse mesmo capítulo 14, ele trata desta questão no versículo 26, ele fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É o que ele está falando aqui na parábola. A pessoa, então, escolhe em primeiro lugar, não, comprei um campo, interesses das coisas do mundo, né? Comprei 5 juntas de boi, casei, dando prioridade às coisas do mundo do que às coisas do reino de Deus. E ele está alertando. E há 3 momentos aqui nesta explicação. O primeiro, quando ele manda convidar todos que ele já tinha apresentado o convite. Mas eles se recusaram. Se refere quando Jesus manda Moisés, no Antigo Testamento, orientando com os profetas e tudo mais, até a vinda de Jesus. Eles se dedicavam mais às coisas do mundo. Eram religiosos, mais preocupados com as práticas religiosas do que a prática da humildade, do desprendimento, da caridade. Está referindo-se ao primeiro momento do convite que tinha sido feito lá desde Moisés. A segunda parte, que ele diz assim: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, a Jesus: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ele já tinha falado disso quando ele fala para a escolha dos convidados, na parábola anterior. Ele já fala assim: mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ele retorna com esta mesma figura para dizer da necessidade de abandonar as coisas do mundo e sair do âmbito do povo de Israel, entregando esse convite para os gentios. É a segunda fase. E há uma terceira fase neste processo de convite para a ceia, né? Convite ali para a grande ceia, né? Como diz a frente. É a seguinte: e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos evalados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aqui já está na fase final do processo, antes da ceia, que é o convite através do Espiritismo, que nós estamos vivendo agora.
Então, é muito curioso você verificar que a parábola se refere à grande ceia ao final do ciclo de evolução que estamos vivendo. De mundo de expiação e provas, passaremos a ser um mundo de regeneração. E olha o que ele conclui: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens, aqueles que procuraram comprar, comprei um campo, comprei 5 jutas, aqueles que procuram as coisas materiais, as coisas deste mundo, antes das coisas de Deus. Que Jesus falou ali, não será digno, não é digno de mim. Quando ele disse lá no versículo 26, mais adiante, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, etc, etc. Quer dizer, você tem que dar prioridade às conquistas internas de misericórdia, de piedade, de compaixão, da prática da caridade para com todos. Em primeiro lugar, e quem não abandonar isto em favor do reino de Deus, ele diz ali, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando houver agora a separação do joio e do trigo, no qual nós estamos vivendo, neste momento final de planeta de expiação e provas, não adentrarão o mundo de regeneração. Isto vale para a conclusão de um ciclo evolutivo, no qual estamos vivendo, e vale também para o final de uma encarnação. Quando nós, ao desencarnarmos, passamos pela revisão de consciência sobre o que fizemos na encarnação, então nós passaremos a ter aflições por causa da culpa, ou seja, não entraremos na ceia para a qual fomos convidados. Jesus aproveita neste capítulo 14 de Lucas, até o versículo 24, para tratar da questão das escolhas. Escolhas do primeiro lugar, dos primeiros lugares, a escolha dos convidados, convidar aqueles que não possam retribuir. E agora, aqueles que mesmo tendo sido convidados, conhecemos as Escrituras, entendemos a sua importância, mas ainda damos preferência às convenções deste mundo. Escolhas, livre-arbítrio. Nós já sabemos o que fazer, agora é conosco. Muito bem. Nós vamos prosseguir com as parábolas do Evangelho no próximo vídeo, tratando do tema a edificação da torre. Esta parábola está em Lucas 14, do versículo 28 a 30. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.